Salve, amada Igreja de Cristo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Todos os irmãos da nossa amada DTS, Assembleia de Deus em Todos os Santos, um grande abraço ao nosso pastor presidente, Célio Teixeira Jorge, e toda a igreja. Quero também dar a paz do Senhor a cada aluno da escola dominical e vamos para a nossa aula de hoje, amém? Nossa aula hoje é a lição de número 11, que se encontra na nossa revista, porém, se você não tiver a revista da CPAD, acompanhe-nos com a sua Bíblia. Glória a Jesus! E a nossa lição de hoje tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O nosso texto áureo, livro de Efésios 4, versículo 1, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A nossa verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nossa leitura em classe, enquanto você se prepara para pegar a sua Bíblia, nossa leitura em classe está no livro de Efésios, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 4, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Enquanto você se prepara, a gente ora. Deus amado e bendito, clamamos pela Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor, neste momento. Que o Seu Espírito Santo, Pai querido, venha nos trazer, Senhor da glória, a clareza da Tua palavra. Venha nos fazer entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração neste dia, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente, aleluia, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, a gente vai entender, né, que após o apóstolo Paulo concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular aos cristãos a viverem para a glória de Deus, ele enfatiza também a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nós vamos estudar, né, louvado seja o nome do Senhor, as virtudes fundamentais, que são humildade, mansidão e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda metade da carta que Paulo escreve aos Efésios, assim como muitas outras cartas que ele já escreveu, né, enfatiza a conduta cristã como evidência das doutrinas e crenças expressas na primeira metade desta carta. Mas observe que a vida cristã não é comparada aqui, tá, a um ato de correr ou de ficar parado. Ela é comparada ao ato de andar.
Porque ele diz assim, olha, andeis como é digno, louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que a vida do cristão deve conduzir com uma excelência do chamado que ele recebeu de Cristo. Ele está chamando a atenção, louvado seja Deus, para a forma de como nós devemos andar, porque nós não somos, louvado seja Deus, qualquer um. Nós não levamos o nome de qualquer um, nós andamos com o nome de Jesus. E Jesus tem princípios, tem critérios e tem características específicas que quando, né, o homem e a mulher, ela não usufrui desses princípios, desses critérios, dessas características, quando, né, é sinal que ela não conhece, né? A gente vai entender que uma pessoa que não tem esses princípios, não tem critérios, não tem características e nem conhecimento, ela não tem Deus. Mas quando ela vem para Jesus, quando ela recebe Jesus, quando ela recebe o Espírito Santo, ela vai adquirir. Mas a gente, para adquirir, a gente vai ter que batalhar, porque não é fácil. Então a gente vai entender que Deus, ele nos escolheu. E ele nos escolheu para sermos representantes dele na terra. Eu acho muito interessante que a gente vai no mercado, a gente vê representantes, pessoas, né? Porque o mercado vende inúmeras coisas, inúmeras marcas, e tem ali, cada produto tem o seu representante. Aquele que vai lá, cuida do produto, aquele que organiza aquele produto, aquele que bota o produto na prateleira de uma forma que chame atenção. Tem grandes empresas que têm os seus representantes comerciais, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles fazem de tudo para representar bem aquela empresa que ele leva, que ele trabalha. E nós somos representantes de Cristo. E a gente é representante de Cristo no mercado, no comércio, na rua, na faculdade, na igreja, dentro de casa. A gente tem que representar Cristo ou apresentar Cristo, porque nós representamos Ele apresentando. E quando a gente vai representar ou apresentar, a gente tem que ter propriedade, tá, daquilo que a gente está representando ou apresentando. Então, com Cristo é diferente, porque a representatividade dele é única. A essência dele é única. Ele é imutável. O sim dele é sim e o não dele é não. Então ele diz assim, ó, andeis, louvado seja o nome do Senhor, de maneira, né, a conduzir, a representar. Louvado seja o nome do Senhor. Andeis como é digno da vocação. Será que nós estamos andando? Será que nós estamos representando bem? Louvado seja o nome do Senhor. Temos o privilégio de sermos membros da família de Cristo. E aí a gente vai ter que ter essas características. Nós somos gentis, nós somos humildes, nós somos pacientes, nós somos compreensivos, nós somos serenos. Porque as pessoas, elas nos observam. E ela observa o nosso comportamento. Nós formamos, todos nós, um único corpo, tá? Diz o apóstolo Paulo. Eu, você, o pastor, a irmã, a criança, nós somos membros de um corpo de Cristo. E é necessário que haja unidade, porque a unidade, ela também não acontece por acaso.
para que haja concordância, para que haja unidade, a gente tem que trabalhar para alcançar. Muitas vezes a diferença entre as pessoas levam à dissensão, mas isso não deve acontecer na igreja, tá? Então, como que nós estamos andando? Como que nós estamos representando? Como que nós estamos levando essa representatividade desse tal chamado, à altura dele? Porque diz Paulo na carta que devemos ser dignos, levar como dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a revista já vai começar a falar conosco sobre o motivo, o modo digno, né, de se viver. O modo digno de viver de um cristão, louvado seja o nome do Senhor, prestando bem atenção que nós, irmãos, não somos objetos ou coisas comuns, tá? Nós não somos feitos em uma forma única. Vamos imaginar uma forma de gelo? Toda ela com suas capacidades, com as suas separações. Você vai lá, joga água, tudo igual. Quando você tira o gelo, todos iguais. Nós não somos feitos assim. Nós não somos, louvado seja Deus, feitos de uma forma e reproduzido por máquinas nas grandes indústrias. Nós não somos assim. Irmãos, nós somos especiais. Nós somos feitos, né? Fomos feitos por Deus em sua individualidade. Cada indivíduo é único. Louvado seja o nome do Senhor, com características diversas, né? E essas características, irmã, mas eu sou, isso é pecado, eu sou assim. Não, essas características, elas precisam ser controladas, equilibradas, administradas, tá bom? Com uma mente sã e renovadas por Deus. Por quê? Porque a igreja, ela é um corpo com vários membros, como eu já falei. E cada membro tem as suas habilidades. Cada membro tem o seu jeito de ser. Uns gostam de correr mais, de se manter em exercício, com o corpo em movimento. Outros gostam de ficar parado. Outros gostam de ajudar mais. Outros gostam de se envolver. Outros gostam de ficar quietinho, tá? Mas todos precisam estar em unidade. E aí ele começa a falar sobre a mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando assim em unidade, que eu acabei de falar agora, me veio até aqui agora, né? Aquele versículo que diz assim: poderão andar dois juntos, se não estiverem em acordo? Tem que estar em unidade. Por mais que o um acha que ele que está certo, que a ideia dele é melhor, que a estratégia dele é mais eficaz, se alguém não ceder, não vai estar em unidade. Amém? Vamos falar sobre a humildade. O que você entende como humildade? Muita gente acha que a humildade está naquela pessoa que mora naquela casa mais humilde, mais pobrezinha. Que a humildade está naquela pessoa que anda sujo, que anda com a roupa bem velhinha, com o sapato rasgando, gasto. Tem gente que acha que a humildade está na aparência, na forma como se veste. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero te dizer nesta manhã que se você pensa assim, a partir de hoje pare de pensar. Porque a humildade, ela não é nada que retrata o teu exterior, a tua forma de pobreza, de miserável, nada disso, nada disso. Porque pode existir uma pessoa bem miserável, bem pobre, de maré de si e ser soberba. Pode existir pessoas, né, que eu até acredito que você conheça, que muita gente conheça, que mora na casa mais pobre da comunidade, mas aquela pessoa,
é a mais soberba. Ela não tem humildade no teu coração. Sabe por quê? Porque humildade é virtude. A descrição de humildade é virtude. Glória a Jesus. E virtude nem todo mundo tem. Então, olha, a humildade é uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com a consciência. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade é a ausência da altivez. Trata-se de uma característica própria das pessoas modestas, tá? As quais não se sentem mais importantes do que as outras pessoas. Mesmo se essa pessoa tiver algum progresso, algum sucesso, sabe? Se ela tiver alguma coisa além, louvado seja o nome do Senhor, ela nunca se sente maior ou melhor ou diferente do que aquela outra que não tem. É você, o humilde, aleluia, ele desce, ele sabe que a situação dele é melhor, ele tem consciência disso, mas isso não atrapalha ele de descer, tá? Até o nível, louvado seja Deus, que necessite de uma ajuda do outro. Ele tem algo, é tão virtuoso, que é divino, porque quando você vai ver como o Senhor, como Deus, ele olha para a terra, ele olha para os seus filhos, ele não tem filho preferido. Ele não tem filho mais capacitado. Ele não tem filho do coração especial. Ele olha todos iguais. Louvado seja o nome do Senhor, sem indiferença. Mesmo Deus sendo poderoso, a humildade é você sair da sua posição, tá? Como Jesus fez. Ele saiu da posição dele com todo o poder, ele se absteve da sua glória. Louvado seja Deus, para ser como nós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, humildade. Jesus, ele foi humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 7. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Filipenses, abre aí a sua Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 7. Do 7 ao 9. Diz assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não tinha que fazer isso. Era um propósito do Senhor, era um plano de Deus, mas Jesus não foi obrigado a fazer isso. Ele abriu mão. Louvado seja Deus, aniquilou-se a si mesmo. Saiu daquela forma de Deus e ficou semelhante aos homens. E achando na forma de homem, ó, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Coisa linda. Porque ele sendo poderoso, ele se submeteu àquilo que o homem achava que tinha poder sobre a vida dele. Se submeteu a ser castigado por homem. Como ovelha muda. Aleluia, diz assim a palavra.
Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Em nenhum momento ele disse assim, ó, não aceito mais, agora eu vou usar o meu poder de Deus. Diante do sofrimento, da provação, da dor, ele foi humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma palavra aqui no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés, aleluia, dos apóstolos, dando exemplo de humildade. João 13, do 13 até o 15. Jesus, o Senhor, o Rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele, o líder, ele pega, glória a Jesus, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais, louvado seja Deus, se eu confirmar aqui, João 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, ensinando com humildade. Jesus, o Rei, o Senhor, o Mestre, o líder, a autoridade. Aqueles apóstolos serviam a Ele, seguiam a Ele. Aleluia! Onde que na terra o Senhor, né, está acostumado a ver o Senhor da casa, né, o patrão, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor dos seus empregados, chegar, tirar o sapato, ou alguns nem tiram, e os servos que vão tirar, que vão limpar, que vai lavar os pés, né, sim? Mas Jesus deu um exemplo ao contrário. Se eu sou rei, eu não vou perder a coroa se eu abaixar e lavar o pé do meu servo. E assim ele está dando o exemplo de que quando eu não estiver mais aqui, faça isso com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque no lugar de servo. Humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas é uma humildade movida, louvado seja Deus, verdadeiramente. O que é isso? Tem servo que ele não faz nada, mas quando o patrão chega, né, os outros empregados, está todo mundo trabalhando, ele não faz nada, mas quando o patrão chega, ele é o primeiro a se mostrar. Pega a bolsa, tira sapato, lava o pé, ele quer mostrar serviço quando o patrão está perto. Não é verdadeiro. Então Deus quer que sejamos verdadeiros e não falsos, né? Mateus, no versículo 23, louvado seja o nome do Senhor, também fala, glória a Deus, Mateus, versículo de número 23, capítulo de número 23, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 27 e o 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E para completar, né, o Senhor aqui está falando dos fariseus.
Louvado seja o nome do Senhor. Fariseus gostam de fazer tudo para o outro ver. Tudo ele gosta de fazer para mostrar que ele é, né? Que ele é religioso. Ele é, na verdade, ele é religioso. Ele quer mostrar que ele é crente, que ele é apto, que ele faz, que ele está sempre ali. Mas na verdade, ele é um fariseu. Ele é um enganador. Ele é um mentiroso. Sendo que a gente serve a um Deus vivo que conhece e esquadrinha os nossos pensamentos. Não é assim? Né? Isaías ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor, que o povo adorava de lábios, mas o coração estava longe. Mas o profeta viu, Deus mostrou, identificou. Então nada fica oculto, porque trabalhar de aparência para o reino, viver de aparência para o reino, é viver de engano para si próprio. Então, é a mesma coisa o que acontecia naquela oração lá no livro de Lucas 18:9. Eu achei interessante colocar na nossa aula também essa referência. A revista não dá, mas eu achei interessante porque ele está falando sobre humildade, sobre ser verdadeiro. Porque quem é humilde, irmãos, é verdadeiro. O verdadeiro é a humildade. Ela tem que ser sincera. Então, 18, do 9 ao 14, quando está ali falando a parábola, Jesus está falando a parábola do fariseu. E disse também esta parábola uns que confiavam em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Fariseu, falsa humildade. Eles acreditavam que eram justos, mas eles desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quantas das vezes você não já viu pessoas desta forma, ao teu lado? Louvado seja o nome do Senhor. Se acha cheio de poder, se acha cheio de verdade, se acha cheio de certezas, mas confia em si mesmo. Esse fariseu subiu ao monte e ele orava. Pessoas que gostam de orar o problema dos outros em voz alta, quando a congregação está cheia, para dizer que ora. E na verdade, quando está no oculto do teu quarto, da tua casa, não ora nem por si mesmo. Pessoas que se desfaz dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que diz que faz jejum. Eu faço jejum todos os dias. Eu faço jejum de tanto tempo. Eu faço jejum faz, sabe o quê? Costume. Em sua maioria das vezes. Não faz jejum. Porque o seu jejum interessa a você e a Deus. O meu jejum interessa a mim e a Deus. Porque o que adianta fazer jejum, louvado seja o nome do Senhor, e não está enquadrado lá como Isaías nos ensina a estar nos dias de jejum. Mas não, tem que berrar, tem que anunciar
como se fosse o crente, né? Louvado seja o nome do Senhor, o único da face da terra. Deus está nos convidando a ser humilde, porque Ele é humilde, diz o Senhor. Jesus é humilde, Ele é manso, o fardo dele é leve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é humilde de coração. Aleluia! Então a verdadeira humildade, que fica clara que Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, do grupo, no lugar do egoísmo. Assim, o verdadeiro humilde coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade. Paulo temia que as práticas externas, tá? Louvado seja o nome do Senhor, que as práticas daquele povo que não era crente, dos pagãos, que essas práticas perversas entrassem dentro da igreja de Coríntio, porque aqui ele dá uma referência de Coríntios 12, tá? Capítulo 12, versículo 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 20. Então ele tinha medo que essas práticas, tá, que existiam na perversa, entrassem na igreja. Nós vivemos no mundo, irmãos, mas nós não somos dele. Nós não somos desse mundo, nós somos livres sim. E não precisamos violar, não precisamos nos violar, aleluia, para agradar ninguém. Não precisamos romper, largar, abandonar os nossos princípios, que são princípios do Senhor, para poder entrar em algum grupo, aleluia, para poder ser aceito. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a unidade. Para haver unidade, é preciso haver mansidão. Outra característica, outra virtude, louvado seja o nome do Senhor. Porque a mansidão, ela produz no crente capacitado o bem digerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local, na sua vida, onde você estiver, porque você é a igreja do Senhor. Então, a mansidão, que coisa linda. O crente que tem essa característica vai trazer paz, vai levar conciliação, vai conseguir também trazer essa unidade que é produzida pela humildade. Louvado seja Deus, porque um vai seguir o outro. Normalmente, quem é humilde é manso, porque Jesus, ele diz que essas são duas características dele e diz isso junto: sou humilde e manso de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5, versículo de número 22. Diz assim, olha, a palavra do Senhor bem conhecida. Gálatas 5. Peraí, tá aqui. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a humildade é fruto do Espírito. A mansidão é fruto do Espírito. Não é algo que você planta. Todo mundo nasce manso? Todo mundo nasce com limite. Louvado seja o nome do Senhor. E a mansidão é um fruto do Espírito. É do divino. É algo que a gente vai adquirir através do Espírito Santo. Mas ele não chega de uma forma mágica. A gente é tratado nisso. A gente vai ter experiência para adquirir. Por quê? Porque se você não é manso e você precisa de mansidão,
O Senhor vai te colocar numa situação em que você vai testar e vai adquirir, mas vai adquirir passando pela situação que vai te produzir a mansidão. Louvado seja Deus, a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de participação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Eu acho interessante que a pessoa que tem essa característica de mansidão é uma pessoa que pensa antes de agir. É uma pessoa que no momento de dificuldade, no momento que ela precisa agir, de pressão, que ela está pressionada, ela consegue observar o ambiente, observar os pós, observar os contras, tá bom? E consegue ter uma estratégia, louvado seja Deus, que vai trazer mansidão. Louvado seja Deus, que vai trazer conciliação, que vai trazer paz, que vai chegar num consenso. E obviamente vai ser uma estratégia que vai ser concordada por todos os envolvidos. Louvado seja Deus. Ele aqui nos dá um exemplo de mansidão de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés era muito manso. Louvado seja Deus. Mas até aonde? Né? A partir de quando que ele passou a ser manso? Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que você pratica um ato que demonstra que você não tem a mansidão, então a partir de quando você passa a ser manso? Né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dizer assim, nas minhas limitações, eu sou manso até que página? Né? A gente começa a falar desta forma. Então Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, lá em Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto encarava, enquanto era injustamente caluniado. Então, assim, Moisés, ele foi o mais manso considerado, né? Porque quando o povo, aqui está dizendo, ele não revidou o rancor quando ele foi atacado pessoalmente. Mas antes, ele demonstrou mansidão quando ele matou um egípcio. Aí a gente vai ter que procurar entender e olhar as outras formas. O manso, aquele que tem essa característica, essa virtude de mansidão, é interessante que é aquele que apazigua, né? Muitas das vezes a gente falava isso na minha casa com meu irmão, quando ele ainda jovem, assim que ele aceitou Jesus, e graças a Deus até hoje, é um pastor. E quando começava aquela guerra dentro de casa, porque não éramos crentes, e a casa sem Deus, a gente sabe que não tem paz, é uma coisa que só o sangue de Jesus naquela época, era uma família que de vez em quando, de vez em sempre, saíam umas confusões, e ele vinha sempre para poder apaziguar, ele sempre vinha com a mansidão. E a gente chamava ele de juiz de paz. Já vem o juiz de paz. A gente não entendia a palavra, a gente não conhecia a palavra e não sabia que era uma virtude que ele tinha e poucos têm. A Bíblia, ela diz, que eu acho muito interessante falar aqui no livro de Provérbios. Provérbios 15, no versículo 1, louvado seja o nome do Senhor.
Provérbios de número 15, no versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em muitos momentos, irmãos, a gente vê um servo de Deus no meio de situações que tá pegando fogo, em meio de guerra, em meio de confusão, que o Senhor às vezes até permite ele estar ali. Mas tem pessoas que ao invés de apagar a chama, ela coloca mais lenha para poder pegar fogo. Enquanto o manso, ele vem com a palavra branda. Às vezes, no trabalho, né, entre amigos, na faculdade, enfim, em algum lugar de seus relacionamentos, pode ser que aconteça alguma coisa e alguém esteja, né, com ira da sua vida, da minha vida, e espera sempre um momento, porque arquiteta, para poder chegar em cima da gente, para falar, para lançar aquela situação, mas já procurando, né, se já vem armada porque quer ver confusão, quer ver ira, quer ver tragédia. E ali, se você revida a altura, aí vai pegar fogo. Mas se você vem com a palavra branda, louvado seja o nome do Senhor, ela desvia todo o furor. Se você vem com uma palavra, sabe, de sabedoria, bem calma. Às vezes, o que você quer falar tem a mesma força, tá? Tem a mesma palavra que você ia falar com ira, só que você mudou a sua maneira de falar. Desvia. Lá no livro de João 4, né? A gente tem a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, louvado seja o nome do Senhor, ela carregava um jugo sobre a vida dela que, na verdade, era totalmente uma obra, né, do inimigo, porque ela carregava um jugo, um conhecimento que ela nem viveu aquilo, mas pela cultura, descendência, vem ensinando que era daquela forma, ela não aprendeu de outra. Então ela tinha na sua mente que samaritano, né, não falava com judeu. E Jesus chega ali naquele lugar e pede ela: mulher, me dá um pouco dessa água. E aí ela: que água? Tá falando comigo? Né? Vamos colocar assim: tá falando comigo? Você não sabe que você não pode falar comigo? Você não sabe que judeu samaritano não se fala, não se conversa, não se cruza? Esse e aquilo outro. Às vezes é assim conosco, dentro da nossa casa. O seu filho pede uma água. Pega um copo d'água pra mim. Ah! Tá cansado! Vai pegar você, tá aleijado! O seu marido pede pra você: arruma a minha comida. Sou sua empregada, você tem mal não? A gente já vai com furor, sabe? Com furor. Aí o outro, sabe o que ele faz? Aí Jesus fala assim: mulher, se você soubesse quem te pede, brandamente, você não me daria água. Louvado seja Deus. Se você soubesse quem fala contigo. Aí é a mesma coisa, você chega: bom dia o quê? Tá tudo ruim, tempo de pandemia, fui desempregado, enfim. Calma. Quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Quer que eu te ajude? Muda. Muda totalmente. Porque ela vai desviando. E o que acontece? A outra pessoa também vai ser tratada. Porque às vezes ela está com outros problemas particulares, não está conseguindo administrar
e ela tá sem limite e lança, né, uma palavra de furor em quem não tem nada a ver com isso. Mas quando você desvia com uma palavra branda, o Espírito Santo também trabalha naquela pessoa, e toda vez que ela vai se dirigir a você, pela sua atitude de mansidão, ela vai entender que ela tem que ter cuidado para falar contigo, porque você tem sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, glória a Jesus, o objetivo aqui que a gente está falando sobre a mansidão traz reconciliação. Então aquela mulher, no livro de João, capítulo de número 4, aquela mulher samaritana, louvado seja Deus pela mansidão de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aquele jugo foi quebrado. Trouxe reconciliação. Trouxe oportunidade de salvação. Uma vida diferente para aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ela pôde se aproximar de Deus. Ela foi para a cidade e começou a pregar que ela viu um homem que era diferente, que falou as verdades que ela nunca havia conhecido, e as pessoas começaram a acreditar na palavra daquela mulher e se converter e aceitar aquelas palavras, louvado seja Deus, e a serem também livres do jugo, e trouxe reconciliação com o Pai. Isso é lindo, isso é maravilhoso, louvado seja Deus. E agora a gente vai falar sobre o longânimo. Longanimidade também é uma outra virtude, e essa também capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Por que que é com os erros alheios? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como nós já falamos, nós somos um corpo. Não foi isso? Nós somos um corpo. E esse corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem multiformas em cada membro. Ah, um é baixinho, o outro é altinho, o outro é gordinho, o outro é magrinho, sim. Mas um é mais alegre, o outro é mais fechado, o outro é mais brincalhão, o outro já é mais limitado. Louvado seja o nome do Senhor. O outro, louvado seja o nome do Senhor, gosta de azul, o outro gosta de branco. Louvado seja Deus, não é assim, irmãos? Aleluias. E a gente tem que compreender a cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, glória a Jesus, longanimidade é totalmente algo que vem do Espírito Santo para minha vida, para sua vida. Porque eu tenho limites, você também tem limites. Eu consigo andar 1 milha, mas você vai até 2 milhas. Louvado seja o nome do Senhor. O seu limite é mais extenso do que o meu. Glória a Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é que nos concede de nós sermos mais pacientes e mais tolerantes. Porque existe coisas na casa do Senhor que nos tiram a paciência. Aleluia, mas nós temos o dom do Espírito. Nós temos a virtude, aleluia, que Deus nos concede e a gente precisa exercitar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não é fácil lidar com os erros, imaturidades espirituais, com meninice, louvado seja Deus, de muitos cristãos dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diversidade de tipos de crente. Aleluias. Há crente menino na fé, há crente mimado, louvado seja Deus, há crente que gosta de exibição e aqueles também que não têm uma opinião formada, o tal famoso Maria vai com as outras.
outras. Louvado seja Deus. Ouve as coisas no ar, faz movimento que não são, né? Louvado seja Deus, condizentes daquele que anda com Cristo, em Cristo, que fere, que tenta denigrir os princípios do Senhor. Aleluia. Muita imaturidade a gente vê na casa do Senhor. Oh, glória a Jesus. E ali, ó, a gente precisa da longanimidade. Essa longanimidade, ela precisa ser desenvolvida na vida do crente para suportar certas situações que acabam trazendo crescimento para ambas as partes. O longânimo é aquele contrário, sabe aquele que a gente sempre fala assim, olha, eu tenho pavio curto. O outro fala assim, eu tenho pavio curtíssimo. Aí o outro fala assim, eu não tenho nem pavio. Mas se você é crente, e se você conhece que você tem pavio curto, você começa a pedir a Deus, que Deus dá um pavio longo, comprido, extenso. Louvado seja o nome do Senhor, para você suportar. Por quê? Porque a fraqueza do meu irmão que me incomoda, se eu tiver longanimidade, tratar dele com longanimidade, ele vai passar a ser fortalecido, vai aprender comigo e eu e ele vamos ser edificados. Porque, louvado seja o nome do Senhor, a impaciência que o meu irmão tem, aleluia, eu vou ter longanimidade, ele vai aprender comigo e eu vou ser edificado juntamente com ele. Então, como que é isso? Suportando uns aos outros, tá? Durante a nossa jornada, nós temos que suportar. Glória a Jesus. Eu te amo do jeito que você é. Você me ama do jeito que eu sou. Mas nós estamos em momento de transformação. Nós não estamos definitivos. Nós não estamos já com o nosso caráter todo definido, com a nossa estrutura. Nós estamos em processo de transformação. Então vamos pedir, se é humildade, que recebamos. Se é mansidão, que adquiremos também. Mas se é longanimidade, para poder ter paciência, suportar o meu irmão, as atitudes dele, que o Senhor nos conceda na manhã desse dia. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, porque quem é longânimo, ele perdoa. Quem é longânimo, ele consegue ter essa virtude também de perdoar. O nosso Deus, ele é longânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é tardio em irar-se, não é assim? Mas nós também, assim como Jesus Cristo, ele é longânimo em perdoar os nossos pecados. Nós também precisamos adquirir também esta virtude para perdoar os nossos irmãos em seus erros. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui com a conclusão da nossa aula que o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. E essas virtudes é a humildade, que fortalece a unidade. Louvado seja Deus, a mansidão, que gera, né, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, a dissensão desaparece. O nome de Jesus Cristo é glorificado. Ficamos, louvado seja Deus, com esta palavra neste dia, com este ensinamento, e que venhamos buscar. Se você não tem, peça a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E seremos uma igreja melhor. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.